parou só porque ainda não deu certo. O que fazer? Muitas vezes nós paramos, você para, porque você está cansado de batalhar, cansado de lutar, cansado de perseverar. E só porque ainda não deu certo, aí você termina estagnando. E eu quero dizer neste vídeo que você tem que fazer algo. É preciso fazer algo. Com instrução bíblica, neste vídeo você vai sair daqui entendendo que tem algo para você fazer. Mas você não pode parar. Já vou lhe dizendo assim, você não pode parar. Não é porque ainda não deu certo que você tem que parar. Você precisa continuar. Você precisa se projetar, você precisa continuar realizando aquilo que Deus te chamou. Tem que impulsionar o seu espírito, tem que nascer do coração de Deus para ir para o seu coração e você já acordar em disposição para realizar aquilo que Ele falou com você. A palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas, do capítulo 15, a partir do versículo 1, mas o que eu quero falar é do versículo 7. Aqui está o profeta Azarias, recebe a palavra de Deus para o rei Asa. O momento que Judá estava vivendo era um momento de guerra, era um momento de destruição, era um momento onde nação contra nação estava guerreando, cidade contra cidade, as pessoas estavam atormentadas, havia grande barulho, grandes provações, havia tantas dificuldades, não haveria paz, não tinha sacerdote para ler a palavra de Deus, para dar a direção, para dar a instrução, era um caos. Porque o povo tinha se desviado do Senhor e Deus não permitiu que ninguém fosse agora instrumento dele para falar para o povo de Judá. E no momento o povo começou a clamar o Senhor, começou a pedir a Deus para que Deus fizesse alguma coisa. Aí Deus levanta o profeta Azarias para falar com o rei Asa. O versículo 7 do capítulo 15 de 2 Crônicas diz assim: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. O profeta chega para o rei Asa e diz assim: é preciso ser forte. Não pode haver agora frouxidão, covardia e achar que tem que parar, que tem que desistir. Não, sede fortes. A direção de Deus foi: Deus levanta o profeta Azarias e diz para o rei Asa: sede fortes. E aí depois ele diz: não desfaleçam as vossas mãos. Ou seja, não para de agir. Não pode parar de agir, você precisa continuar a realizar aquilo que Deus colocou na sua vida. Pode ser pequeno, pode ser não dá importância, mas você precisa continuar a realizar aquilo que Deus falou que é para realizar. Quando ele diz: e não desfaleçam as vossas mãos, é como não diminua o ritmo, não pare, não estagne, não fique estático, continue. Aí tem a terceira parte que eu acho incrível, e você precisa entender que quando ele diz assim: porque a vossa obra terá recompensa. A palavra do Senhor diz aqui, o contexto era de guerra, o contexto era de tormenta, o contexto era de brigas intensas de cidade contra cidade, o contexto era não havia paz, não havia pessoas para ser instrumentos de Deus, as pessoas não sabiam ouvir, não tinha como ouvir a direção, e o povo começou a clamar a Deus: Deus, onde tu estás? Senhor, nós não aguentamos mais. Aí Deus levanta o profeta Azarias para falar daquilo que tem que ser feito. Por isso que o título é Parou, só porque não deu certo ainda, só porque está ruim as coisas, e o que fazer? Aí Deus fala para o profeta Azarias, para falar com o rei Asa, que era para ser forte, não era para estar com espírito de covardia, não era para poder recuar, não era para parar, não era para diminuir o ritmo, porque ele diz assim: não desfaleçam as vossas mãos, continue a fazer,
continue a realizar, continue a trabalhar, continue a fazer aquilo que Deus comissionou você. Você não pode parar, porque a própria Bíblia diz, porque a vossa obra terá recompensa. A gente não sabe o dia da recompensa, mas a gente tem uma convicção, a gente tem a certeza que se você continuar no projeto de Deus, se você continuar realizando as vontades de Deus, todas estas coisas terão recompensas. E você precisa acreditar e ter fé que o seu futuro será diferente do seu presente, por causa das realizações direcionadas pelo próprio Deus. Quando o rei Asa, ele ouve essa palavra profética que veio do profeta, no versículo 8, ele diz assim: ouvindo, pois, o rei Asa estas palavras e a profecia do profeta Azarias, o que é que ele fez? Ele cobrou ânimo do seu povo. Ele chegou para o seu povo e pediu que o povo estivesse animado, motivado. Ele cobra ânimo, e outra coisa que ele faz, ele lança todas as abominações para fora da terra de Judá e de Benjamim. Então, quando ele faz, ele cobra ânimo, ele lança todas as abominações para longe. Ele tinha o poder para fazer isso. Acabou o tempo da abominação, porque Deus falou com o povo. E quando Deus fala com a gente, é sinal de que acabou aquele período de ruína. Passa agora um novo ciclo. Quando se passa um novo ciclo, é para nós estarmos obedecendo as direções de Deus. E quando ele fala que cobra ânimo e lança fora as abominações, depois disso ele restaura o altar de Deus. Ele convoca todo o povo para ir fazer sacrifício e adoração ao Deus único. E ele disse que, dependente de idade, seja criança ou velho, homem ou mulher, que não fosse sacrificar e adorar no templo, que seria morto, porque era uma direção de Deus, era uma direção pela qual o Deus ia restaurar a sorte daquele povo. Então, às vezes, é necessário nós chegarmos a um ponto de ruína para entendermos o que é que Deus quer conosco, o que é que Deus quer realizar no meio de nós. Muitas vezes achamos que Deus vai chegar e dizer, vai fazer um sobrenatural, a gente não vai fazer mais nada, a gente não faz nada, nossa participação, nossa responsabilidade não tem mais nada, nós não precisamos ser disciplinados, nós não precisamos realizar mais nada, porque Deus irá fazer tudo. E quando Deus fala com o profeta, ele diz assim, sede fortes. Quando ele fala sede fortes, ele está dizendo, é um posicionamento. Ele não quer que ninguém fique na fraqueza, na fragilidade. É para se levantar e ser forte. E quando ele diz que não desfaleça as vossas mãos, é para continuar, não enfraqueça o seu agir. Continua a realizar aquilo que Deus falou que é para você realizar. Não importa se está difícil, não importa se está complicado, não importa se está fechada a porta, mas o que deve ser feito é para ser feito e muito bem feito, porque a Bíblia diz que todas as vossas obras terão recompensas. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que é que tudo que você está fazendo terá recompensa? Então creia nessa palavra, creia nessa direção, porque Deus quer que você continue a realizar aquilo que Ele te chamou. Deus deseja te abençoar, mas Ele te dá direções pelas quais você precisa fazer. Você precisa se predispor, você precisa se levantar, você precisa se projetar, você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, quando você tiver o seu coração disposto, quando você tiver seu coração determinado, Deus vai te dar a direção e vai te dar a capacitação e a força para poder exercer aquilo que Ele tem te designado. Não deixe as circunstâncias, as dores, as dificuldades, as impossibilidades, as portas fechadas fazerem com que você pare. Não deixe, porque Deus fala para você, seja forte e não deixe as suas mãos vacilarem. Ou seja, continua no projeto que Deus te chamou. Continue, porque as tuas obras terão recompensas. Amém? Que o Espírito do Senhor verdadeiramente te capacite
te unja, te cubra com esta palavra, te proteja com esta unção, com esta direção, e que Ele faça em te impulsionar para realizar aquilo que Ele te chamou e te designou. Nunca tenha o desejo de parar. Você pode até mudar a forma de realizar, mas parar, não. Desistir, não. Esmurecer, não. Enfraquecer, até pode. Mas na hora que enfraquecer, você vai ouvir essa palavra: sede fortes, sejam corajosos, para que se levante e exerça o melhor que Deus tem para a tua vida. Que Jesus te abençoe, que o Espírito do Senhor traga desenvoltura na sua estrada e creia que muito mais Deus estará fazendo na sua história. Fica na paz.